defendo o termo candango. Acima de nascer aqui em Brasília, sou brasiliense porque nasci em Brasília. E sou candango, tenho muito orgulho de ser candango e defendo, primeiro porque eu acho que ser candango hoje em dia é uma homenagem e uma defesa aos candangos originais. Originais, concordo. Candango não é quem construiu Brasília? Sim. Brasília não está pronta. Principalmente quando a gente fala em termos sociais e culturais. A construção social de Brasília, que é uma cidade absurdamente nova, tem 60 anos, a construção social dela está encaminhando, está começando agora. Nos primeiros anos de Brasília era impossível você ter uma construção social porque você tinha ali uma salada de gente de todos os lugares. Foram nascendo as pessoas daqui, a gente foi criando as nossas culturas, o nosso jeito de ser, então a construção social está em vento e popa agora. Então, eu defendo o termo candango, eu sou candango por quê? Porque eu faço parte desta construção, que é intangível, construção cultural, construção social. Eu, você, todo mundo faz parte disso. É verdade. Então, muita gente candango é só quem respeite os candangos. Não, isso é o máximo respeito. Porque é como homenagem. Se eu dissesse para eles assim, olha, isso que você construiu, que agora está na minha mão, fica tranquilo que eu vou cuidar bem, eu vou fazer o melhor para isso aqui ser um lugar especial como é. Espetacular como já é. E para continuar sendo e, se possível, mais. Tem muita coisa que vai melhorando e nem tanto, né, ao longo dos anos de Brasília. Né? Brasília mudou muito. Nós somos da década de 80. E vamos lá, vamos começar falando um pouco de você, da sua história, até o momento. Como é que foi a tua infância aqui em Brasília? Conta um pouco disso, até chegar ao Minha Brasília, que é o projeto que você tem hoje. Eu nasci aqui em Brasília no início do ano de 1980. E é muito doido quando eu penso isso. Brasília tinha 19 anos quando eu nasci. Eu vim me tocar disso já depois de velho. Assim, caramba, a cidade tinha só 19 anos. Eu hoje tenho o dobro, mais que o dobro da idade que a cidade tinha quando eu nasci. E meu pai é militar, então eu morei em muitos lugares. Né? Eu não passei toda a infância nem toda a adolescência aqui em Brasília. Porque a cada 2 anos a gente mudava de cidade, morava num lugar diferente, mas acabava que sempre voltava. Brasília era sempre uma base. Então, nascia e meus irmãos nascemos em Brasília, e roda, volta para Brasília. Roda, volta para Brasília. Roda de novo, volta para Brasília. E eu acabei que tiveram 2 momentos importantes para mim aqui em Brasília. O primeiro foi no final ali do primeiro grau, não é primeiro grau, não sei como é que é o nome, enfim, até a 4ª série. Que hoje é 5ª série, 5º ano. Até a 4ª série, antiga 4ª série, hoje 5º ano. Eu estava morando em Brasília, 89. E em 88 foi inaugurado o Panteão. 89 eu estudei em escola pública, numa escola classe 102 Norte. E tinha a matéria sobre história de Brasília. Hoje isso faz parte do 5º e 6º ano nas escolas públicas. E eu lembro que a gente visitou vários museus de Brasília. A gente foi no Museu da Cidade, que fica ali na Praça dos Três Poderes, que pouca gente conhece. O da Pomba? Ali? Não, esse é o Panteão. Panteão. O que recém-inaugurado. A gente foi no Panteão, que foi recém-inaugurado. O Museu da Cidade é aquele T suspenso que tem a cabeça do JK em bronze. Sim. Aquilo é um museu, dá pra entrar lá dentro. Sim. Você entra, sobe uma escadinha e tem lá... Por acaso, Brasília, a assinatura da transferência de Brasília, do Rio, da capital do Rio para Brasília, foi feita lá dentro. Legal. 12:30 do dia 21 de abril de 60. Então a gente acabou que visitou, conheceu muito. E eu lembro como eu fiquei encantado com isso. Eu tinha 9 anos. E eu fiquei muito encantado em pensar, caramba, a cidade que eu nasci é tudo isso, fez tudo isso para acontecer, reuniu pessoas e é um movimento gigante. Eu lembro que isso realmente me deixou muito encantado. Voltei a morar fora de Brasília por alguns anos, aí já no final da adolescência eu retorno para entrar na faculdade. Retorno para Brasília. E aí foi quando eu realmente fui entender Brasília, entender o desenho, entender como as coisas funcionam. E sempre fui muito chato, curioso, assim. Eu queria entender a lógica. Até hoje, eu gosto de entender a lógica por detrás das coisas. Sim. Então, hoje em dia é muito engraçado, assim. Quando a gente veio aqui gravar, você me mandou a localização. Mas ainda bem que antes de eu perguntar, você me mandou o endereço, assim. Porque eu raramente entro em localização. Porque os endereços têm uma lógica. E eu gosto de testar o meu entendimento da lógica do endereço. Então, quando mando o endereço, é 3 letras, 3 números, 1 letra, 3 números. Coordenada cartesiana. Ok, assim eu tenho que chegar lá. É lógico isso. Eu não me perdoo se eu não chegar lá. E eu faço questão disso. E aí, já no final da adolescência,
Entrei na faculdade e comecei a entender o tanto que eu gosto de Brasília, que Brasília me deixa confortável, o espaço. Eu me sinto sufocado em cidades como São Paulo, por exemplo. Muita gente, muito prédio alto, você não consegue olhar para o céu, isso sempre me deixou agoniado. Aqui de qualquer lugar você consegue olhar o céu. Olhando para frente, e o melhor, olhando para frente. Você não precisa olhar para cima para ver o céu. Aqui você olha para frente e vê o céu. Isso é espetacular, você vê o horizonte no meio da cidade. E eu comecei a ver o tanto que eu gostava de Brasília. E a minha primeira faculdade que eu entrei foi de turismo. E na faculdade de turismo aí que tornou um desafio pessoal. Assim, você fez turismo onde? Na UPS. Legal. Anos 90. E aí, caramba, tem turismo e eu preciso conhecer minha cidade mais do que qualquer coisa. Aí sim eu fui atrás de conhecer a história, conhecer as curiosidades, conhecer como que a cidade funciona, histórias de cada monumento, de cada atrativo. Eu adoro história, minha mãe é historiadora, sou apaixonado por história. E aí fui cavucar esse monte de coisa. E que acabou que culminou no Minha Brasília já há muitos anos, décadas na frente.